Então, irmãos queridos, vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 4. E novamente nós vamos ler versos 4 a 7. Estamos já... É a quarta pregação que estamos nestes versos. Gálatas 4, versos 4 a 7. Eu vou ler, acompanha aí a leitura. Vindo, porém, à plenitude do tempo, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, já falamos sobre isso, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, o que Deus já fez? Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Olha aqui, verso poderoso, de sorte que já não és escravo, porém filho. Vou ler de novo. Isso aqui é para os filhos de Deus. De sorte que já não és escravo, de sorte que já não és escravo. O que nós somos? Porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Deus. Então vamos fazer aquela pergunta que você deve ter se cansado de ouvir, mas temos que continuar. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que estava acontecendo com a igreja dos Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas e pregou o quê? Vou repetir isso, ele levou alguém a fazer campanha? Não. Ele vivia pregando que as pessoas tinham que fazer votos e sacrifícios? Não. Ele vivia pregando que para ter o poder de Deus precisava subir no monte? Não. Paulo não pregava essas coisas, ele pregou o evangelho da graça de Deus. Então eu tenho que ter clareza sobre a graça de Deus. Um dos pontos principais do evangelho da graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira coisa, o homem não é salvo por esforço próprio, porque ele guardou a lei, porque ele praticou alguma boa obra, ele fez alguma boa ação. Na ótica de Deus, estas coisas que o homem faz não lhe dão condições de ser salvo. Na ótica de Deus não existe nenhuma obra, nenhuma boa coisa que o homem possa fazer, que Deus possa olhar e dizer assim, muito bom, você fez isso, agora você vai ser salvo. Porque o homem está preso numa natureza terrena que só produz coisas ruins. Até a nossa melhor obra, ela vem contaminada pela nossa natureza. Até o amor que você pode ter por alguém é um amor defeituoso, egoísta, mentiroso. Por mais boa ação que você possa fazer, essa boa ação ela vem manchada pela tua natureza terrena. Natureza carnal, diabólica, entende? Então o nosso melhor, você poderia até ser louvado pelo homem, você faz uma boa obra, vão olhar para você, nossa, muito bem, você fez isso, você é um homem santo, você é grande, parabéns pelo que você fez, você pode ser louvado pelo homem, mas quando essa boa obra chega diante de Deus, ela chega suja, por quê? Porque ela vem contaminada por uma carne maligna, um ser defeituoso, ela vem cheio de resquícios, de contaminação. Então, o homem não pode salvar-se a si mesmo, entende? Todas as demais religiões, elas impõem obras e prometem que se o homem praticar estas coisas, eles vão ser salvos. Mas, no evangelho da graça de Deus, difere de tudo isso, por quê? Porque ele mostra que para o homem é impossível salvar-se a si mesmo. Produzir alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Até para o homem crer em Jesus Cristo, ele depende de uma ação de Deus dentro dele, para ele poder se desarmar da carne e realmente crer em Jesus Cristo.
Está bem claro isso na sua mente? Outro ponto, que tudo da parte de Deus para o homem no Evangelho da Graça nos é dado gratuitamente, nada tem custo. Deus não é o Deus da barganha que quer fazer uma troca comigo. Qual é o sistema deste mundo? Tudo aqui é na base do comércio, da troca. Eu dou um dinheiro e recebo uma mercadoria, eu dou uma coisa e recebo outra. Então, porque a gente vive com uma mentalidade presa nesse sistema maligno, porque esse mundo é um mundo maligno. Essa sociedade é uma sociedade injusta, contaminada e maligna. Então tudo aqui é na base da troca. Então a gente traz isso para Deus e pensa que Deus é o Deus da barganha, Ele trabalha na base da troca. Primeiro eu dou para Ele avaliar o que eu dei, para depois Ele devolver alguma coisa um pouquinho melhor do que eu dei para Ele. Esse sistema evangélico prega isso, é o Deus que gosta do dinheiro, né? Ele quer que eu dou coisas para Ele, principalmente o dinheiro, as ofertas, muita oferta, muito dízimo, muita coisa. E se eu der, Ele vai se agradar de mim. Aí eles vão pegar as promessas do Velho Testamento, a prosperidade de José, Abraão prosperou, e vão falar que Deus vai fazer a mesma coisa comigo. É um Deus de barganha. É um Deus que não gosta de quem não tem nada para dar. Ele gosta de pessoas que têm muito dinheiro para dar. Entende? Ele não gosta muito de quem fica pedindo as coisas, não tem nada para semear. Como é que vai colher se não semeia nada, né? Vocês estão entendendo? Então você vê um evangelho que é um Deus de barganha, é um Deus que fala assim, ó, você tem que ser dizimista. Quando eu falo isso, eu reconheço que a igreja precisa de recursos. Eu não sou contra ofertas, contra ajudar o ministério. Sem ajuda a gente não chega a lugar nenhum. Mas eu tenho que mostrar que o evangelho da graça de Deus não é um evangelho de exploração. Não é um Deus da barganha. Então no sistema é o seguinte, Deus gosta de quem dá muito, quem não dá nada, não semeou nada, não colhe nada. Tem que semear, se você não plantar, não colhe. Então é um Deus que está interessado no que a pessoa pode dar, no dinheiro que ela tem, se ela dá muito, se ela dá pouco, quem dá pouco recebe pouco, quem dá muito recebe muito. E quem não dá nada, Deus não vai gostar muito, porque não deu nada, né? Eu não vou abençoar, porque não deu nada, eu gosto de quem dá muito. Porque é uma mentalidade de um Deus dessa sociedade, um Deus que trabalha na base da troca. Mas é o contrário, no Evangelho da Graça de Deus, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça, gratuitamente, com o filho, todas as coisas? Então tudo da parte de Deus para o homem, nos é dado gratuitamente, entende isso? Não tem custo. E se eu dou alguma coisa, o que é que faz uma pessoa ofertar? Presta atenção. Tem muitos que vêm ofertar e dar alguma coisa para Deus, assim, eu vou dar porque Deus é obrigado a me prosperar. Não tem uma grande igreja aqui no Brasil que ensinava que você tem que encostar Deus na parede? Você vem com o seu sacrifício, com a sua fogueira santa, diz assim para Deus, o senhor é, o senhor não é. Está aqui, estou dando tudo que tenho, vou encostar Deus na parede, diz, é obrigado a me abençoar. Você entende isso? Isso não tem nada a ver. Você entende o que eu estou dizendo? Então, tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Deus, Ele abençoa quem Ele quer, Ele faz como Ele quer. E Deus não está interessado em quantas coisas você dá para Ele. O que mais Deus quer é o teu coração entenda a verdade. O que mais você pode ofertar para Deus é ter entendimento da verdade do Evangelho e viver na verdade do Evangelho. Então não existe custo no Evangelho da Graça de Deus. E o fruto para mim, participar da obra, veja bem isso. Alguém pode trabalhar emocionalmente nas pessoas, né? Trazer um testemunho, pôr aqui na frente, desculpe eu me alongar nisso. Olha, eu estava assim, aí eu peguei o envelope, eu fiz isso, agora eu fiquei rico, dá glória igreja, está vendo? Se você pegar e trabalhar na cabeça das pessoas para serem marionetes, para pegar os envelopes que eles oferecem,
Entende? Para poder receber alguma coisa de Deus. Essas pessoas vêm na igreja com interesse de ter riqueza de Deus. Eles não estão preocupados muito com a obra, mas com a promessa que o pregador fez. Agora, se eu colaboro com a igreja, se eu dou oferta, se eu ajudo com muito ou com pouco, isso tem que ser fruto do meu entendimento. Presta atenção. Eu estou ouvindo, primeira coisa, primeiro passo para mim ser um ofertante e não ser avarento. Eu estou ouvindo o evangelho da graça de Deus, você tem que ser inteligente. Você não vai dar dinheiro para quem não produz o evangelho da graça de Deus, para quem está enganando, entende? Para quem está explorando. Não tem que ajudar essa gente. Você tem que ajudar quem é que prega o evangelho na verdade. Então, para mim ofertar, eu tenho que entender isso. Está pregando o evangelho da graça de Deus? Está falando a verdade? Então eu vou abrir o meu coração, segundo aquilo que você propõe no coração. Então eu vou ser generoso e vou ajudar, porque eu compreendo que se prega a verdade, eu quero que outros alcancem essa verdade, e quero que o meu ministério cresça. Quando eu falo meu, é nosso. Tenha tudo em abundância, não falte nada. Então, com esse entendimento, eu vou vencer a avareza da minha carne, porque a minha carne é avarenta, a minha carne é tudo para mim e nada para ninguém. Então, muitas pessoas ficaram nessas igrejas, foram explorados, quando vem para o evangelho da graça de Deus, se tornam avarentos, não contribuem mais com nada. Lá dava dízimo, trízimo, aí vem para o evangelho da graça, me libertei do dízimo. Mas às vezes não se libertou da avareza, porque se fecha, vocês estão entendendo? Então, para mim, dar alguma coisa para o ministério, primeira coisa, prega o evangelho da graça de Deus. Se prega evangelho. É um ministério que explora as pessoas, promete coisas que nem Deus prometeu. É um evangelho que só fala de prosperidade e riqueza. Fala mais disso do que qualquer coisa que foi feita por Cristo na cruz. Se forem essas coisas enganosas, não, mas se prega a verdade. Se prega o evangelho da graça de Deus. Se Cristo é o centro da pregação. Se o evangelho está sendo exposto, então eu vou colaborar voluntariamente, porque eu entendo que é uma obra que fala a verdade. Esse primeiro entendimento, depois ajudar em alguma coisa. Está claro isso? E Paulo fala, não com avareza, mas com alegria. Então, tudo da parte de Deus, para terminarmos, nos é dado gratuitamente. Não tem custo. Agora Deus deixou uma responsabilidade. Qual é? De nós que somos igreja, financiarmos a obra dele com um coração generoso, sem exploração. Essa é a verdade. E dão objetos orados para as pessoas, é campanha disso, campanha daquilo. Tudo gira em torno do dinheiro. Tudo gira em torno do dinheiro. Os Gálatas se abriram para essa gente e o evangelho foi pervertido. Os perturbadores entraram lá. E Paulo fala o quê? Ainda que nós, o mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado. Olha, seja inteligente e pense. Paulo está dizendo, se vier pessoas pregar coisas que vão além do que vocês receberam, o evangelho da graça, seja o quê? Anátema, não creia. Seja amaldiçoado. De novo eu repito, ainda que nós ou outros os preguem coisas que vão além do que vocês receberam, seja anátema. Por isso que você tem que estar muito atento, muito atenta. O que ouvir, qual música ouvir, porque tem um monte de música que não é evangelho da graça. É bonita, mas não é evangelho da graça. Tem um monte de pregadores famosos, entende? Eles pregam coisas bonitas, mas não é o evangelho da graça. Então eles ficam discutindo se aquilo é certo, se aquilo está errado, e isso, aquilo, e mais aquilo, mas quando você vai ver, e o evangelho da graça, aquilo passa, e as pessoas ficam com uma mentalidade, um conhecimento do evangelho da graça improdutivo. Então não ouça o que não é evangelho, não dê, essa música é tão bonita, tem gente que liga o rádio o dia inteiro, aí eu passo, olha que está cantando, tem sabor de mel, está enchendo a cabeça o dia inteiro com louvores pregando engano. Vocês estão entendendo? Eu fico o dia
inteiro ouvindo aquilo, aquelas músicas da vitória dele, é tudo para ele, ele vai ser abençoado, né? Manda fogo, Senhor, me queima, sabe, coisas que não tem nada a ver com o evangelho, nada a ver, e ficam com aquilo passa para as emoções, depois aquilo dá um vazio dentro dele ou dela, e não sabe por que às vezes não tem fé, não tem segurança, não tem um conforto, porque fica ouvindo um monte de louvores que não tem nada a ver com o evangelho. Então não ouça pregação que não tem nada a ver com o evangelho. Não deixe isso entrar no teu coração, não te pôr em dúvida. Então, o que eu tenho que fazer? Rejeitar. Aquilo que não é evangelho da graça de Deus, eu tenho que rejeitar. Não exponha a sua mente para qualquer coisa. Guarda a tua mente daquilo que é enganoso. Aí chegamos nesse capítulo 4, Paulo escreve essa carta mostrando que eles entraram por um caminho errado, que se eles quiserem se justificar por obras da lei, eles vão cair da graça, a morte de Cristo na cruz não vai ter valor nenhum para eles. E chegamos nesse capítulo 4 e vamos ler só o verso 7, é o que vamos falar hoje. De sorte que já não és escravo. Não, vou ler o 4, do 4 em diante. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Agora, tudo isso já se cumpriu. Ó. Verso 4, Jesus já nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei. Verso 5, nos resgatou de tudo que estava debaixo da lei. Verso 6, e porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, nós nos tornamos filhos, o Espírito Santo foi enviado ao nosso coração, Deus é o nosso Pai. E agora ele mostra no verso 7 quem nós somos. Olha o que ele diz: de sorte que já não és escravo. Não pode ser, pastor. Não pode ser. Então para um pouquinho e pense. De vez em quando passam uns cultos na televisão, que no final do culto está aquele monte de gente que a gente acredita que é crente. Tem lá 5.000 pessoas, eles vão falar assim, ó, põe a mão na cabeça, todo mundo. Presta atenção, de sorte que você que é filho, você não é escravo, você não está aprisionado, você não é preso. De sorte que você não é mais escravo, você foi no passado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Não está escrito aqui. Se for procurar isso antes da cruz, antes da morte de Jesus, não tem esses ensinos. Mas depois da cruz, quando vem o evangelho revelado, de sorte que já não és escravo. Então você vê um culto ali no final do culto, todo mundo põe a mão na cabeça, e ele fala assim, sai o mal dele. Olha, ele é crente, ele fala que ele acredita em Jesus Cristo, mas ele não entrou nessa verdade que ele não é escravo. Ele acredita que tem um mal nele ainda, que precisa sair. E o pior é que ele faz isso toda semana. Ele já está lá 10 anos e toda semana ele fala, sai o mal de mim. Olha como está a mente de uma pessoa assim. Ele está cego, ele está morto, está escravizado. E ele fala, sai espírito disso. Tem um monte de espírito na mente dele, tem um monte de espírito. Sai espírito de angústia, sai espírito de medo, sai espírito de tristeza. E ele sai. Todos esses espíritos para sair tem que estar dentro dele. Olha a cabeça dessa gente que não conhece o evangelho. Eles criaram até de sexta-feira o culto de libertação e cura interior e quebra de maldição. Se você for ver nas cartas de Paulo, Paulo nunca fez culto de quebra de maldição, de cura interior, porque em Gálatas 3,13 nós já vemos toda a maldição foi desfeita, Cristo se fez maldito em meu lugar. Então, se eu sou filho, de sorte que já não és escravo, então olhe para mim, presta atenção, não deixa o sono te pegar, não deixa a carne te dominar. O verdadeiro filho de Deus é um liberto, ele não é escravo. Vocês acreditam nisso? Ele é um liberto, ele não é escravo. Ele está preso numa natureza terrena, maligna, que pende ele para o mal, mas isso não é demônio, é a natureza dele. Ele não é escravo. Quando ele creu em Cristo de todo o coração, ele nasceu de novo, ele foi, nós vamos ler daqui a pouco, liberto dos impérios das trevas. Ele já é um liberto, ele não é escravo. Está bem claro isso na sua mente? Você crê nisso profundamente?
Pastor, mas de vez em quando eu sinto uma angústia. Eu também sinto, porque a minha natureza humana, ela é programada para viver angustiada. Ai, pastor, de vez em quando me dá uma tristeza. Eu também. Por quê? Porque eu estou preso numa natureza humana, numa alma caída, por causa do pecado, que ela tem essas coisas todas. Entende? Tem dia que vem um acontecimento ruim, você fica triste, mas não quer dizer que eu saí da libertação que Deus me deu. A libertação que Deus me deu não vale mais para mim. Não, eu me compreendo. Eu fico angustiado. Vem tristeza. Eu não estou me sentindo meio irritado. É a minha natureza. Mas isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Tem a ver com a minha natureza. Por isso que eu preciso compreender a minha natureza. Saber que ela é ruim o dia inteiro. E ela é contra Deus o dia inteiro. E eu sinto coisas ruins muitas vezes no dia, mas não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. Não é porque eu fiquei triste que eu já deixei de ser salvo. É só o estado emocional em mim que mudou, mas a palavra não mudou. Está claro, então, o verdadeiro Filho de Deus não é escravo. Ele não precisa de culto de libertação, ele não precisa impor as mãos na cabeça e falar sai. Ele não precisa de oração forte de pastor nenhum, ele não precisa pôr óleo na testa, ele não precisa beber agorado, ele não precisa de campanha, de voto, de sacrifício, ele não precisa de culto de libertação, ele não precisa ficar falando sai o mal dele, porque nele não está o mal, nele está o Espírito de Deus, o Espírito Santo habita nele. Entende isso? Nele não está o mal, gente. Quando é que nós vamos acreditar no Evangelho da graça de Deus? Ele não tem mal nenhum, ele já foi perdoado, liberto, redimido, entende? Todas as cadeias que estavam na vida dele já caíram. Ele precisa aprender o Evangelho para tomar posse dessas verdades pela fé. Mas quem não compreendeu isso, o mal está nele, um demônio rodeando, ele tem espírito de tristeza, tudo virou espírito, ele tem espírito de angústia, espírito de medo, espírito de sexo, espírito do álcool, milhares de espírito. Ele precisa tomar um passe toda semana para o mal sair, mas na semana seguinte já voltou, e ele tem que ir lá de novo. Está ficando claro isso na sua mente? Você, meu querido ouvinte pela internet, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Está ficando claro isso na sua mente? Então vamos trabalhar agora na palavra de Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 3. Vamos lá, Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo de número 3. Então nós vamos ler verso 14 e 15. O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreu, se tornou pecador. E agora Deus vai falar com a serpente que induziu a mulher a comer do fruto. Quem é essa serpente? É o diabo. Então, antes de ler esse texto aqui, vai para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Vai lá, Apocalipse. Só para você entender e ter clareza e não medo. E vamos ver aqui, a partir do verso 7, Apocalipse 12, verso 7. Abra lá, 12, verso 7. Para você ler esse capítulo 12 inteiro. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Os seus anjos, o dragão tem anjos? Tem. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Isso é um episódio que aconteceu lá na queda de Lúcifer, do diabo. E foi expulso o grande dragão, presta atenção, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para onde? Para a terra, e com ele os seus anjos. Então agora volta lá. Gênesis 3, 14 e 15. Quem é essa serpente que induziu a mulher a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e cair? Então esse é o diabo, é a serpente. Então vou ler de novo o verso 14. Então o Senhor lhe disse a serpente:
visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora, olha o verso 15, aqui aparece uma grande palavra, um plano de Deus já para que a serpente fosse destruída. Porém, inimizade entre ti e a mulher, então haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência, descendência da serpente, e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, olha, esse que viria da mulher, ferirá a cabeça da serpente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus prometeu o quê? Haveria uma inimizade, a mulher produziria uma semente, viria um filho da descendência da mulher. E faria o que com a serpente? Feriria a serpente aonde? Na cabeça. Então presta atenção. Isso já em Gênesis, no começo. Então o que Deus está dizendo? Olha, vai vir esse é Jesus Cristo, ele vai vir da semente da mulher. Lembra que nós lemos lá, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vai vir um que vai nascer da mulher, ele vai fazer uma coisa com você, serpente. Vai te ferir na cabeça. Vai te ferir na cabeça. Então, já expliquei isso 1000 vezes. Vamos de novo. Se um homem tem um derrame, ele é ferido na cabeça, o corpo dele todo para. Para ou não para? Se for parcial, um derrame do lado direito do cérebro, o lado direito do cérebro comanda a parte esquerda do corpo. E vice-versa. Se ele teve um derrame no lado direito do cérebro, você vai ver que metade do corpo, o lado esquerdo dele, vai ficar paralisado. Vai ou não vai? Se ele teve um derrame total na mente dele, o corpo dele se torna morto, porque vai ficar caído, vai entrar em coma e vamos brincar. Vai para o beleléu, né? Se ele é salvo, está livre. Se a cabeça é ferida, entenda isso. O corpo todo entra num desastre, num desacordo, num processo de morte, num processo de destruição. Entra ou não entra? Sim ou não? Sim. Então, se a cabeça é ferida, todo o corpo ele recebe o efeito dessa destruição na cabeça. Ele entra num processo de destruição. Ora, se Deus falou para Satanás que a cabeça dele seria ferida, Satanás tem um corpo, são os anjos que nós lemos lá em Apocalipse que foi tirado para a terra, que são os demônios. Se a cabeça foi ferida, todo o corpo entrou num processo de morte e de destruição, foram derrotados, sim ou não? Então o que Deus promete no começo? Vai vir alguém da mulher, vai nascer da mulher, este vai te ferir a cabeça. Então, Cristo veio, entre outras coisas, liquidar a cabeça do diabo, feri-lo ali, desmontar o corpo todo dele. Você acredita? Já aconteceu isso. Onde aconteceu? Aconteceu isso na cruz, gente. Então Cristo vem um dia, ele nasce em forma de homem, já te expliquei bem isso, e vai cumprir o que Deus falou, Gênesis 15. Por isso que eu tenho que entender, até a cruz, você vê o diabo agindo no Velho Testamento, você vê um monte de demônio se manifestando em Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas Cristo não foi para a cruz ainda, a cabeça não foi ferida ainda. Então você vê o diabo com certa liberdade. Mas quando Cristo, você tem que crer nisso, olha, eu falo, pelo amor de Deus. Se você não entender esse arroz com feijão, você vai viver, ser um crente atormentado. Então quando Cristo vai para a cruz e ele morre ali na cruz, ele levou nossos pecados, as nossas maldições, o nosso velho homem, a nossa dívida, tudo. Também na morte deles na cruz, ele deu um jeito no diabo, feriu o diabo na cabeça. Já viu quando eu era criança, a gente tinha galinheiro, olha, isso há 60 e tralalá atrás, nós tínhamos um quintal que tinha galinheiro, torcia o pescoço da galinha, o que acontecia, hein? Ela saía, não é verdade? Você já viu isso? Já estava
passou na guilhotina, mas o corpo estava se debatendo como se estivesse vivo. Ia rodava, ia parando, morria, né? Meu Deus, que tristeza, né? Agora, meu Deus, Jesus feriu o diabo na cabeça. Olha que alegria, né? Ai, meu Deus, que alegria. Na cruz. Feriu ou não feriu? Eu não estou zombando, é alegria. Coisa boa. Na cruz já aconteceu. E o corpo? Foi indo. Você entende o que eu estou dizendo? Isso é evangelho. Agora, se você ficar com a mente do diabo, no diabo, só em Mateus, Marcos, Lucas, João, antes da cruz, então vê um demônio que vai tentar Jesus, que levou Jesus, arrebatou Jesus no alto, no pináculo do templo. Eu vou ver um demônio que agia no Velho Testamento, um diabo que entrava nas pessoas, fazia tudo isso. Mas na cruz, a cabeça dele foi ferida, já aconteceu. Olha como a morte de Cristo na cruz. Agora eu vou conhecer isso depois da cruz no Evangelho que aconteceu, que estava oculto no Velho Testamento. Então eu tenho que acreditar, presta atenção, que quando Cristo vai para a cruz, ele morre lá, nós vamos ler, ali que a cabeça do diabo foi ferida. Entende? Entenda o seguinte, nenhum homem, nenhum mortal tinha poder para vencer o diabo. Porque todo ser humano é escravizado pelo pecado, ele é condenado. O diabo é um ser espiritual. E tem alguém na carne aqui fazendo o que contra o ser espiritual? Não tem poder para vencer o diabo. Hoje em dia você vê, olha, leva essa aguinha para casa, joga na parede para espantar o diabo da tua casa. Você acha que isso tem poder para vencer o diabo? Olha, um olhinho de Israel passa na testa, você vai estar na santa unção, e o diabo não tem poder sobre você. Olha, leva essa rosinha, olha como isso é uma desgraça no meio da igreja. Falsa doutrina, falsos profetas. Olha, leva essa rosinha, põe lá no lugar alto na tua casa, que ela vai chupar todos os demônios que tem lá, e quando ela secar, os demônios estão tudo presos nela. Aí você põe na bolsa, irmã, e traz para a gente queimar isso na igreja. Aí vai a irmã que acredita nisso, pega aquela rosinha meia com medo, põe no saquinho, põe na bolsa e leva os demônios junto com a rosinha para queimar na igreja. Olha que falsa doutrina, que enganação, que coisa falsa, sem sentido. Vocês estão entendendo? Né? Ou tem um pastor, então, um monte de crente, sai demônio, sai demônio, sai demônio. O tempo inteiro o crente vive debaixo de demônio. Você acha que isso tinha poder para vencer um ser espiritual que já existia antes da fundação do mundo? Um ser que conheceu os louvores de Deus, que não era diabo, que conhece a sabedoria de Deus, que quis dar um golpe em Deus, e ele vai ser vencido com um pouquinho de água, um olhinho na testa. Um mortal gritando, está amarrado. Um mortalzinho que fica aqui achando que não vai, gente. A única coisa que venceu o diabo foi feita por Jesus, ele venceu por nós. Eu só preciso entender, crer e viver essa alegria, essa libertação, esse gozo. Então onde é que a cabeça do diabo já é ferida? Já foi esmagado, que todo o corpo, todos os demônios foram despojados, onde o diabo foi aniquilado. Não foi porque eu gritei, não foi pela campanha, não foi porque subiu no monte, por rosa orada, água ungida, óleo de Israel. Tudo isso é uma mentira, é uma névoa, é uma praga que entrou no meio da igreja para levar as pessoas a não acreditarem na obra da cruz, mantê-las presos nos falsos profetas. Então vamos lá, Colossenses capítulo de número 2. Colossenses capítulo de número 2. Vamos ver ali. O que aconteceu? Colossenses 2, 15, que nós lemos aqui milhares de vezes.
Mas vamos ler primeiro o 14 para você entender. É uma coisa simultânea. Colossenses 2, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Acabou a dívida na cruz, foi paga a dívida na cruz. E agora ele se volta para o diabo e os demônios, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, lá, triunfando deles aonde? Na cruz. Então, o que Paulo está dizendo? O escrito de dívida era a lei que nos condenava, nos acusava, nos oprimia e nos punha na guilhotina. Cristo pegou todos os mandamentos, o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial, nós não tínhamos como remover e pagar essa dívida. Cristo pegou tudo isso, foi para a cruz e encravou tudo na cruz. Na cruz a nossa dívida foi paga, o nosso pecado foi pago, tudo foi quitado, ele nos inocentou na cruz. Depois que tudo está pago, agora ele se volta para os demônios, para o diabo, seja lá o que for que você pensa. E despojou todos eles. O que é despojar todos eles? Tirou o poder que eles tinham, tirou a força, despiu, tornou eles nus de qualquer coisa. Zombou deles, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Publicamente para quem? Quem estava lá nos pés da cruz não estava entendendo nada. Mas tinha um mundo espiritual vendo o que estava acontecendo na cruz. Todos os anjos estavam vendo o que estava acontecendo na cruz. Todos os demônios estavam vendo o que estava acontecendo na cruz. O público ali não é público humano, é um público espiritual. Então, todos os demônios olharam e viram o que Cristo fez na cruz. Todos os anjos de Deus olharam e viram o que estava sendo feito na cruz, publicamente. Os expôs ao desprezo, já aconteceu, não sou eu que faço isso. Não é aguinha orada, óleo ungido, rosinha ungido. Isso é uma falácia, é uma mentira, é um engano, é a falsa doutrina. Não é um homenzinho gritando, está amarrado, só fala isso, está amarrado. Vai amarrar o quê, gente? Mas na cruz todos os demônios e diabo foram despojados publicamente. O cenário celestial olhou e viu, todos eles viram o que aconteceu na cruz. Os homens estão aqui embaixo, não sabem nem o que está acontecendo. Esse público não é um público de seres humanos, é um público celestial. Todos eles viram, você está entendendo? Já foram despojados. Porque eu, como crente, que sou filho, vou ficar... Sai, corrente de libertação, bebe agorado, põe água na televisão. Isso é falso. Agora, por que a maioria acredita nisso? Porque não é ensinado o evangelho para elas. É ensinado essa escravidão. É ensinado a crer nisso. De onde vem esses pensamentos? Do Velho Testamento, da lei. De onde vem essa lambança de óleo? Do Velho Testamento. De onde vem esse monte de jejum? Do Velho Testamento, das práticas. De onde vem os montes? Do Velho Testamento. Lá era monte de Moriá, monte disso, monte daquilo. Então eles estão ainda, não passaram pela cruz, eles estão lutando. Meu Deus, é um demônio aqui, é um demônio ali. Mas, onde é que a cabeça da serpente foi pisada e ferida Então eles já foram despojados? Foi por você? Não. Foi por alguém competente, poderoso, capaz, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Acredita nisso? Vamos para outro verso, Hebreus, vamos lá. Hebreus 2,14, Hebreus 2,14. Esse capítulo fala do coroamento de Jesus em glória, ele é um sumo sacerdote idôneo, ele vai explicando isso, chega no verso 14, olha lá. Visto, pois, que os filhos, olha, marca isso na sua Bíblia, memorize esse texto.
Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, ele está dizendo que os filhos também participam de carne e sangue, que somos nós. Ah lá, Jesus também teve um corpo assim, ó, desses também ele igualmente participou, para quê? Para que por sua morte, repare bem, para que por sua morte, tem tradução que está aniquilar-se, tem tradução que está destruir-se, é a mesma coisa. Uma tradução fala o que tinha o poder da morte, outra o que tem o poder da morte. A nossa é o que tinha o poder da morte. Para que por sua morte destruísse ou aniquilasse. Veja bem, para que por sua morte, a morte na cruz, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, quem? O diabo. Está escrito isso na sua Bíblia? Procura isso no Velho Testamento, existe? Não. Mas isso é revelação do Evangelho da graça de Deus. Então, o que foi que destruiu o diabo? Para que por sua morte, quando ele morre na cruz, ele quita a nossa dívida, ele quita a nossa culpa, ele quita os nossos pecados. Essa morte na cruz é que isso destruiu o que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Destruiu ou não destruiu? Está assim na tua Bíblia? Então, em que eu vou acreditar? Eu vou acreditar que o diabo é um cara poderoso, que está mandando em todo mundo, né? Deus vem, cura uma pessoa, aí Deus se afasta, ele vem e põe a doença de novo, não é? Não tinha um pregador de televisão que mandava dar testemunho, e ele falava assim, você tem que dar testemunho, porque o Espírito Santo te curou, tem que dar testemunho, senão o diabo vem e desfaz aquilo que Jesus Cristo fez. Não falava isso. Então, presta atenção, meus irmãos, esse poderoso, não é isso, gente. Jesus já deu um jeito nele. Você acredita no que eu estou dizendo? Entende? Nós como igreja, nós não estamos apavorados com o diabo, com o demônio, com macumba, com olho gordo, com inveja. Nós sabemos que tudo isso é nada, gente. Nós não estamos preocupados com o demônio, com muito diabo, e toda pregação tem que falar do diabo, e amedronta as pessoas, se não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Aí todo mundo fica assim, né? Parece aqueles filmes de terror do passado, né? Vocês entendem isso ou não? Porque ele já foi aniquilado e destruído pelo Senhor Jesus na cruz. Já foi ou não foi? Não está escrito isso? De sorte que já não és escravo, porém, o quê? Filho, porém, filho, né? Agora vamos lá, Colossenses, nós estamos em Hebreu, volta para Colossenses, que a gente fala muito aqui, Colossenses 1,13. Verso Colossenses 1,13. Olha lá, isso aqui é uma dinamite, é uma bomba atômica que está no Evangelho da graça de Deus, que a maior parte do povo de Deus não acredita. Não acredita. Não, nem se prega isso. Olha lá. Ele nos libertou da onde? Paulo, de onde? Como você enxergou isso? De onde nós fomos libertos? Nos libertou do império das trevas. Todo império das trevas, o império tem um rei e tem os seus súditos. Então, se eu sou de Deus, sou salvo, eu fui liberto de todo o império das trevas. Eu já fui, eu não vou ser se eu orar muito. Eu não vou ser se eu jejuar, se eu pagar preço, se eu subir no monte, descer do monte, se eu tenho que ficar na igreja de segunda a segunda, se eu passei óleo. Não. Ele nos libertou do império inteiro das trevas. Já libertou, eu já sou liberto. Eu sou um filho, então eu não sou escravo. Você é filho, você não é escravo, você é filho. Então todo crente verdadeiro, vou repetir, não precisa de culto de libertação, não precisa passar óleo na testa, não precisa de imposição de mãos para ser liberto, não precisa de sexta-feira forte, não precisa beber agorada, não precisa levar rosa para casa,
Não precisa trazer uma camisa com um nó do avesso para o pastor desatar o nó e vai desatar a tua vida. Esse evangelho da escravidão está na mente de uma boa parte daquilo que se diz evangelho do povo de Deus. Essa pregação de desgraça, de medo, que exalta o diabo, que põe os filhos de Deus tudo debaixo de cativeiro, é quebra de maldição. O crente está sempre maldito. É uma névoa, é uma falsa doutrina que mata, destrói a mente das pessoas. Ele nos libertou do império das trevas, já libertou e nos transportou. Eu estava lá, eu vivia lá, mas quando eu criei em Cristo, Ele me pegou de lá, me libertou de tudo, me transportou e me pôs numa outra dimensão, no reino do Filho do seu amor. O que eu encontro? Olha o verso 14, no qual temos a redenção. O que é redenção? Redenção é fim de toda escravidão. E que mais? E a remissão dos pecados. Então toda a culpa, todo o pecado, tudo, houve a remissão, houve o perdão de Deus. Deus removeu tudo isso da minha vida para sempre. A redenção e a remissão dos pecados. Acredita nisso? Então o que Paulo está dizendo? De sorte que você não é mais escravo. Olha como é grande isso. Quisera que toda a igreja entendesse isso com clareza, que todos os que vão nos ouvir e assistir entendam isso, tenham a revelação com clareza e vivam essa liberdade que o Evangelho nos dá, de sorte que já não és escravo, porém filho. Agora, vamos a alguns textos utilizados antes da cruz, que põem terror em todo mundo. Vamos lá, Mateus 12, vamos lá, está tudo antes da cruz, Mateus 12, que tem crente debaixo de um cativeiro apavorado com essas coisas. Mateus 12, verso 43 a 45. Vamos lá, Mateus 12, 43 a 45. A estratégia de Satanás, olha lá. Quando um espírito... Vocês já acharam? Olha aí, acompanha aí. Ó. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele. E entrando ali habitam. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Agora olha lá. Assim também acontecerá a esta geração. Aquela geração que estava vivendo isso aqueles dias. Então qual é o terror? A pessoa fala assim, se você se afastar da igreja, vai ficar possuído por demônio. Um espírito imundo vai entrar em você. Se você não vier no culto, na vigília, um espírito imundo vai entrar em você. E nós vemos um monte de crente aterrorizado com isso. Se não frequenta mais uma igreja, se tornou casa vazia, vai vir um demônio e trazer outros 7 piores que ele. Quando Jesus Cristo está dizendo isso? Antes ou depois da cruz? Antes da cruz. O evangelho não começou. Jesus não morreu na cruz ainda. E outra, isso aqui não é para crente, era aquela geração de gente que estava debaixo de lei, que não acreditava em Jesus Cristo e era contra Jesus Cristo. Isso aqui não é para crente, o crente não é casa vazia, o crente é casa habitada pelo Espírito de Deus, você não é casa vazia. Isso é um ensino que põe terror no crente antes da cruz, que não entende nada a respeito do evangelho. Então ele vai acreditar que se ele deixar de ir na igreja, vai vir um espírito, entrar nele e vai trazer outros 7 piores. E tem um monte de gente dentro da igreja apavorado, não tem fé, que nem se desviaram, saíram da igreja, são crentes fraquinhos, estão aterrorizados, aí ligam para eles, eu mando no grupo, dizem, olha, cuidado, 7 demônios, seu estado vai ficar pior. Ele está lá apavorado, e não entende nada do evangelho da graça de Deus. Você que é um crente verdadeiro, você acha que isso aqui é para você? Você é casa cheia, o Espírito de Deus habita em você. Você é casa cheia. Cheia de quem? Da presença de Deus. Então isso aqui é um texto antes da cruz que não tem nada a ver com a igreja. Você viu alguém
no Evangelho Paulo expulsando o demônio de alguém, ou querendo dizer para eles, vocês precisam muito de libertação, olha, cuidado com os demônios, né? Você não vê Paulo convidando ninguém para expulsar mal de nenhum deles, porque Paulo sabia que tudo era crente, gente. Você viu algum crente endemoniado nas cartas de Paulo? Olha, fomos lá na igreja, tinha um irmão que ficou endemoniado. Não existe isso no Evangelho, gente. Se você é filho, você não é escravo, você é um liberto do império das trevas. Está bem claro? Então você não é casa vazia, nunca vai ser. Você é uma pessoa de Deus, cheia de Deus na tua vida, e esse texto não se enquadra para a igreja é salva, é liberta do império das trevas, sim ou não? Mateus 17, vai um pouquinho para frente. Mateus 17, aqui os discípulos fracassaram em expulsar um demônio, né? Vou ler desde o verso 14, Mateus 17, 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras na água. Apresentei aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula. Repare bem, a base está aqui, incredulidade, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Jesus respondeu, Jesus repreendeu o demônio, saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Aí os discípulos ficaram frustrados, olha lá. Então os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não acreditaram que vocês poderiam expulsar. E depois ele diz: pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Agora, o verso 21, que eles fazem doutrina, é isso aqui, ó. Se você está vendo o verso 21, ele está entre colchetes. Olha aí na sua Bíblia, não tem entre colchetes aí ou não? Quando você vê um verso entre colchetes, o que significa isso? Significa que em muitos manuscritos antigos não tinha esse verso, né? Dando a entender que os manuscritos mais novos, este verso, esta casta não sai senão por meio de jejum e oração, foi acrescentado, por isso que está entre colchetes, né? E daqui deste verso 21 eles fazem uma doutrina, que tem demônios que se você não tiver em jejum, né? Não fizer jejum, muita oração, esses demônios nunca vão ser expulsos. Aí vem o terror na mente das pessoas. Mas por que eles não puderam expulsar o demônio? Porque Jesus Cristo disse: por causa da pequenez da vossa fé. E depois ele disse: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. O que é um grão de mostarda? Uma semente pequena, mas dentro dela tem um potencial de se multiplicar e se tornar uma grande árvore, grande hortaliça. Ninguém dá nada por um grão de mostarda, mas dentro daquela coisa pequena tem um potencial de vida tão grande que se multiplica milhões e milhões de vezes e se torna uma grande árvore. Jesus disse o quê? Se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará e nada vos será impossível. Então, daqui vem o pavor. Se você não tiver em jejum e oração, os demônios não vão sair da sua vida. Tem demônio no teu filho, demônio na tua casa, né? Porque teu filho anda errado? Porque ele não é crente, gente. Ele está preso na natureza dele, e o que ele faz é a natureza maligna que leva ele para isso. Pode gritar, pode pôr sal orado na comida dele, passar óleo na roupa, fazer todas essas coisas escondidinha. As mães fazem isso escondidinho. Vai lá, o pastor passa óleo na camisa, faz um monte de coisa, ela vem camuflada, põe lá na roupa do filho, na fronha, leva a fronha para orar quando o filho vai deitar no travesseiro, e não muda nada, porque tudo isso é bobeira. Ele precisa entender a verdade para assumir a verdadeira libertação. Posso ir um pouquinho mais? Vocês vão ter paciência, vão me aguentar mais 15 minutos? Vamos ver outros textos do Velho Testamento que apavoram os crentes. Vamos lá. Jó está antes de Salmos, então acha Salmos aí que é mais fácil. Depois de Jó vem Salmos. Jó. Vamos lá no capítulo 1 e capítulo 2. Eu tenho que fazer isso
rápido, né? Todo mundo vê aquela passagem de Jó. Ou vai falar da prosperidade de Jó no final, ou no começo vai falar que Deus permite que o diabo toque em Jó e permite que o diabo toque em nós, que somos da nova aliança. Então, Jó capítulo 1, não é? Vamos ler um texto aqui, a partir do verso 6. Vamos lá, Jó 1. Acha Salmos? É o livro que está antes de Salmos. Jó capítulo 1, verso 6. Vamos ler aqui algumas coisinhas. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu, disse ao Senhor e disse: de rodear a terra e por ela passear. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás disse isso. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes e seus bens se multiplicaram na terra? Estende as mãos, toca na riqueza dele, né? Em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfema contra ti. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Depois você vai ler as aflições de Jó. O que aconteceu? Roubaram todas as ovelhas, os camelos, estragaram tudo que ele tinha, os filhos foram fazer uma reunião no filho primogênito, né? E fazer uma festa, veio uma ventania, caiu a casa e matou todos os filhos. Então Jó perdeu toda a riqueza dele, perdeu todos os filhos e caiu em grande aflição. O diabo fez tudo isso. Caiu o fogo do céu, queimou isso, veio uma ventania, destruiu aquilo, vieram os ladrões, roubaram tudo que ele tinha, ele ficou sem nada, ficou em aflição. Aí vamos no capítulo 2 agora. Deus permitiu que isso acontecesse? Permitiu. Capítulo 2 de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então ele disse a Satanás: de onde vens? Respondeu. Ao Senhor ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: uma coisinha, para aqui. Jó negou o Senhor aqui, negou a fé? Não. De tudo que lhe aconteceu, aí que ele fala: eu vim nu do ventre da minha mãe e vou voltar nu. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja Deus. Verso 3 do capítulo 2. Perguntou o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pede por ele e tudo, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende a mão, porém a mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos. De onde vem esse negócio? Sai todo mal, desde a planta dos pés até do alto da cabeça. Está aqui a oração deles. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça, né? Jó, sentado em cinza, tomou um caco e para com ele que se raspasse. Vamos resumir isso aqui. Deus permitiu que Satanás tocasse e pusesse tumores malignos no Jó? Permitiu. No final de contas, Jó foi íntegro e no final Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido e abundantemente mais. Ou eles vão pregar isso, pregar que Deus permite Satanás nos tocar, ou você vai ficar rico no final que Jó foi restituído tudo aquilo que tinha. Agora, eu faço essa pergunta: esse texto é velha aliança. Onde está esse texto? Está no Velho Testamento. O livro de Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia que foram escritos. Satanás tem uma certa liberdade na velha aliança? Tem. Deus permitiu que o diabo tocasse nos bens
de Jó, matasse os filhos e pusesse doença neles, permitiu. Agora eu faço essa pergunta: Jesus havia morrido na cruz? O diabo já havia despojado? Milhares de anos depois ainda Jesus iria vir para que se cumprisse, despojando os principados e potestades. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para que por sua morte destruísse o que tinha o poder da morte. Então eles pegam um texto da velha aliança. A nova aliança não está em vigor. Jesus não morreu na cruz. O sangue dele não foi derramado, ele não ressuscitou. O preço do pecado não havia sido pago. Então eles pegam esse texto aqui e atormentam a cabeça das pessoas. Olha, Deus vai permitir que o diabo te toque, Deus vai matar o teu filho, Deus vai matar isso, da planta dos pés até no alto da cabeça. Quem já ouviu essa oração? Sai todo mal da planta dos pés. Eles pegam isso e trazem para o meio da igreja. A igreja que é liberta do império das trevas, a igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus, a igreja que é justificada, lavada no sangue, que é filhos de Deus, e fala que Deus, na atualidade, depois da cruz, vai permitir que o diabo fique pondo doença, vai tocar, vai matar filho, vai roubar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Quem veio foi o falso pastor. Em João 10, Jesus está mostrando quem é o falso pastor que rouba, mata e destrói. Quando a ovelha vem, ele larga, abandona todo mundo. Ele é a porta e é o verdadeiro pastor das ovelhas. Então, se eu não tenho entendimento, o que eu vou falar? Deus permite que o diabo me toque o tempo todo. Então vai viver olha a cabeça dessa gente que não conhece o evangelho. Então ele acredita em Deus, que Deus é poderoso, que Deus é maravilhoso. Ele vai lá, o Salmo 91, caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, você não vai ser atingido. Mas Deus, se Ele quiser, Ele vai permitir que o diabo me toque. Ele vai me pôr doença, e ele vai me fazer mal. Tem um monte de crente que acredita nisso e aterroriza a cabeça dos outros com isso. Agora eu pergunto para você: se ele te libertou do império das trevas, se ele te comprou com seu próprio sangue, se você é um filho verdadeiro, você acha que Deus vai voltar antes da cruz e vai falar: ó, diabo, vem aqui, ó, toca na perna dele, deixa ele manco, porque ele está fazendo uma coisa errada? Então ele vai sofrer, toca nele, diabo. Você acha que Deus vai fazer isso depois da cruz? Não vai. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama Abba Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. Então na cruz, tudo isso foi removido. Eu não estou mais debaixo desse texto de Jó. Posso ler mais um, só mais um, vocês vão ter paciência. Daniel. Eu não estou mais debaixo do texto de Jó. O texto de Jó era uma ação da velha aliança. Eu passei da cruz, eu estou no Novo Testamento. Então Daniel, vai lá para Daniel agora. Passa aí Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e vai indo. Ezequiel, Daniel capítulo 10. Outro texto. Ezequiel, Daniel capítulo 10. Esse capítulo 10 de Daniel, ele teve uma visão e teve a compreensão da visão. E ele, vamos ler aqui, Daniel capítulo 10, abre aí a sua Bíblia, depois veja isso. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, verso 1, cujo nome é Beltesazar. E a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejava, não comer. Aqui que entra o jejum de Daniel que todo mundo faz. Campanha, jejum de Daniel. Manjar desejava, eu não comi nem carne, nem vinho entraram pela minha boca. Nem me ungi com óleo. Daí que vem as unções com óleo. Com óleo algum, até que passasse as 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, e seu corpo era como berilo, e seu rosto como um relâmpago.
e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei a grande visão. Então não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos por terra. Eis que certa mão me tocou, sacudindo-me, me pôs sobre os meus sobre os meus joelhos e palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Agora presta atenção. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. É por causa das tuas palavras que eu ouvi. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Para aí. Daniel tem uma visão, entende, viu que era uma visão de um grande conflito, e durante 21 dias ele não ficou sem comer nada, ele não comeu coisa agradável, não um jejum sem comer. E ficou durante 21 dias orando a Deus. Esse homem aqui, esse anjo que veio trazer a resposta, chega à conversa com Daniel e diz assim: olha, desde o primeiro dia que você começou a orar, as tuas palavras foram ouvidas, mas quando eu vim para responder, presta atenção, o príncipe da Pérsia, quem é o príncipe da Pérsia? É um tipo da ação do diabo. O príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Mas aí veio Miguel, um dos primeiros príncipes, me ajudou. Agora, depois de 21 dias eu atravessei. O que eles falam? Que quando você ora, está buscando a Deus, o diabo intermediário, ele não deixa a resposta de Deus chegar. Então existe uma luta no lugar espiritual. Como houve uma luta aqui? Então você está aqui orando, está jejuando, tem que fazer o jejum de 21 dias de Daniel. Quem aqui já fez campanha do jejum de Daniel? Tem alguém? Pelo menos já ouviu, né? Então cria esse quadro na mente do crente. Então o anjo veio para trazer a resposta, mas o príncipe da Pérsia, que é o diabo, combateu e não deixava ele chegar. Então Daniel ficou 21 dias jejuando, e houve aquela batalha, até que Miguel veio ajudar e o anjo passou. Então o que eles falam? Você tem que jejuar o jejum de Daniel, jejuar muito. Quando você ora, tem um diabo na frente que ele trava a tua oração, não chega a Deus. Olha a cabeça deles. Então tem que ir para aquela guerra, tem que jejuar muito. Vamos fazer a campanha do jejum de Daniel. Tudo é campanha, tudo é jejum, para destruir as muralhas, derrubar as barreiras. Agora esse quadro aqui é uma realidade para nós que somos igreja do Novo Testamento? Eu te pergunto. Isso aqui é coisa da velha aliança. Jesus havia morrido para que não existisse esse combate todo? Não, Jesus estava vivo. Ele não morreu na cruz. A nova aliança não está em vigor, a igreja não existe. É um quadro da velha aliança, da realidade que eles viviam debaixo da lei. Mas quando Jesus Cristo vem, despoja os principados e potestades, destrói o diabo na cruz, sim ou não? Então acabou esse cenário, um novo e vivo caminho, conforme está em Hebreus 10, abre-se uma nova porta, um novo e vivo caminho. Então eu não estou mais atemorizado com esse acontecimento, porque agora nós somos igreja, e entre nós e Deus não tem mais barreira, não tem mais demônio amarrando a coisa para Deus não responder, ou a minha oração não chegar, não tem obra de macumba, feitiçaria, inveja, que fica interpondo entre eu e Deus, e eu estou naquela luta, preciso ficar uma noite sem dormir, gritando para o mal sair, no dia seguinte ele volta, eu tenho que o dia inteiro ficar, está amarrado, não existe isso. No Evangelho já foram despojados e o diabo foi aniquilado. O caminho entre eu e Deus, a parede da separação caiu.
caiu para sempre. Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Quando eu oro aqui, instantaneamente Deus está ouvindo. Não tem mais um demônio que fica entre eu e Deus, segurando as coisas, impedindo. Mas se eu não conheço o Evangelho, eu sou um filho que vivo debaixo de cativeiro, amedrontado por todas essas coisas que eu tenho falado para você. Eu não consigo romper isso, porque conhecereis a verdade, e a verdade conhecida vos libertará. E para terminarmos, hoje me alonguei demais, volta lá, Gálatas capítulo de número 4, vamos só ler o verso 7 para terminarmos. Vamos ler o 6 também. Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, não sou mais casa vazia. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Deus é meu Pai. Olha lá. De sorte que já não és escravo. Você é filho, você não é escravo. Você não está aprisionado, o diabo não manda na tua vida. Não pode te tocar. Você entende o que eu estou dizendo ou não? Você não é mais escravo, acabou a escravidão. Agora eu preciso ter a minha mente, ter os olhos iluminados, compreender esta verdade e viver nesta liberdade por fé todos os dias da minha vida. Quando você entende isso, acabou a superstição. Você não tem mais medo do diabo, você não vê diabo noite e dia e noite. O supersticioso só vê o diabo. Tudo é diabo, mexeu a cortina é o diabo, bateu um vento é o diabo no vizinho. Ele está cercado de demônio. Quando está nessas igrejas supersticiosas que enganam as pessoas. Agora Deus não tem filhos escravos. Você não é mais escravo, você é livre. Acabou a escravidão, o diabo não tem poder sobre você. O diabo não pode te tocar, você foi comprado pelo sangue da cruz. Então não tenha medo do mal, das trevas, do demônio. Você não precisa de imposição de mãos, oração forte, agorado, óleo ungido, rosa. Tudo isso é uma mentira, um feitiço que entrou na igreja em forma de falsa doutrina que está escravizando milhares e milhões. Para nós que somos da fé, que somos do Evangelho, acabou toda a escravidão. Eu creio nisso, vivo pela fé nisso, não tenho mais medo dessas coisas. Para mim e para você que conhecemos a verdade, tudo isso acabou. Você recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém.